Tribo urbana foi um termo elaborado em 1985 pelo sociólogo francês Michel Maffesoli, que 3 anos depois escreveu o livro O Tempo das Tribos, para designar novas formas de organização entre indivíduos, num contexto denominado pós-moderno. O sociólogo estudou e teorizou as redes de amizades que se formou a partir de interesses de afinidades em comum, aos quais os membros aderem aos mesmos pensamentos, hábitos e formas de se vestir, dentro da perspectiva de espaço e tempo contemporâneo. O intuito estava no processo de resistência ao capitalismo pela indignação aos modos de acesso ao trabalho, à moradia, às mercadorias, à educação, reivindicando atos dignos de políticas aplicadas para tal situação desigual construída. E com o passar do tempo, essas tribos começaram a ganhar força e se expandirem pelo mundo, mas até nos dias de hoje algumas delas ainda sofrem preconceitos por não terem a mesma visão do mundo como os demais. E dentre toda essa diversidade de grupos, iremos conhecer uma tribo muito polêmica e vou logo avisando que essa vai dar o que falar. Você sabe o significado da palavra nerd? Já ouviu falar do Dia do Orgulho Nerd? Você sabe o estilo musical ou a forma de se vestir que os nerds se sentem bem? Você sabia que existem vários tipos de nerd? Então se prepare, porque estas e muitas outras dúvidas serão respondidas a partir de agora. A expressão nerd surgiu no fim dos anos 50, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Alguns dizem que há uma versão na qual a palavra deriva do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia Elétrica do Canadá, ou seja, atribuídos àqueles indivíduos que trabalhavam no laboratório que eram dados a passar noites em claros nas suas pesquisas. Os nerds antigamente eram aqueles grupinhos de esquisitões que só pensavam em estudar, sempre usando uma roupa engomadinha, óculos de grau e aparelho, e ficavam longe das turminhas populares. Porém, hoje em dia, esse estereótipo já não é mais seguido à risca. Muitos são grandes empresários, como por exemplo Bill Gates, o criador da Microsoft. Os nerds não têm necessariamente um padrão próprio de vestuário e podem ser muito sociáveis, se sentirem confortáveis no ambiente. Apesar de serem uma tribo urbana, pode ser difícil reconhecê-los no dia a dia, pois ao contrário das outras tribos, não têm um estilo facilmente reconhecível à primeira vista, porém com um convívio prolongado é possível claramente diferenciá-los. Nem todos os nerds são espertos ou inteligentes, mas são rotulados assim porque se interessam por assuntos como animes, séries de ficção científica, entre outras coisas que são ignoradas pela maioria. Tampouco gostam dos mesmos tipos de música e nem todos frequentam os mesmos lugares, apesar de uma grande parte frequentar convenções de quadrinhos e ficção científica, ou mesmo preferirem ficar em casa envolvido em suas atividades. Existem vários tipos de nerd. Geeks são os nerds cujo interesse volta-se especialmente para a tecnologia. Gamers, os jogadores compulsivos de videogame. Os board gamers, os jogadores compulsivos de jogos de tabuleiro, como o xadrez e entre outros. O Dia do Orgulho Nerd também é conhecido como Dia do Orgulho Geek. É comemorado anualmente em 25 de maio em todo o mundo. A data foi criada para que todos os nerds e geeks possam celebrar, assumir, homenagear e promover a sua cultura. O Dia do Orgulho Nerd é comemorado nesta data em homenagem à estreia do primeiro filme da franquia Star Wars, lançado em 25 de maio de 1977 e considerado um grande marco para a cultura nerd. No dia 25 de maio, ainda é celebrado o Dia da Toalha,
uma comemoração que também serve de homenagem para a cultura geek e nerd. O Dia da Toalha é uma homenagem aos fãs da série O Guia do Mochileiro das Galáxias e ao seu autor e escritor Douglas Adams, que por coincidência ou não, faleceu no dia 25 de maio de 2001. A iniciativa do Dia do Orgulho Nerd começou em 2006 na Espanha e não demorou muito para que a data se espalhasse por todo o mundo através da internet. Então, se você é um nerd ou um geek e sofre preconceitos até hoje, agradeça de fazer parte dessa tribo que enobrece milhares de pessoas que não importam com aquilo que os outros dizem, mas com aquilo que o coração manda. Red shirts, red shirts. Geek and gamer girls, man. I really wish they all could be geek and